Fiz o meu teste de ancestralidade, gente. Já vi o resultado, tô gravando esse vídeo depois que eu vi o resultado. E eu ainda tô processando tudo que eu vi, eu ainda tô deixando reverberar no meu corpo tudo que eu vi, porque eu sinto que ele sintetizou muito da minha prática de bruxaria e sinto que ele me mostrou muito aquilo que os espíritos já tinham me dito e já tinham me mostrado. Então eu tô gravando esse vídeo aqui para comentar um pouco para vocês sobre como que foi o processo de eu fazer esse teste. Eu ganhei ele de aniversário e foi um presente assim incrível, eu não poderia receber um melhor assim nesse momento. E eu vou comentar um pouco também sobre as minhas relações com o culto aos ancestrais, vou comentar um pouquinho sobre tudo isso. Então, vamos lá. Fiz o teste pela MyHeritage DNA, que é um site que eu já tinha cadastro, eu já tinha um certo tipo de conhecimento sobre ele, porque eu mexia nele para criar minha árvore genealógica e tudo mais. A ancestralidade ela é muito importante para mim, assim, tanto como contador de histórias, como folclorista e como praticante de bruxaria. É literalmente a base da minha prática, é literalmente a base de tudo aquilo que eu pratico, assim. Eu nunca tentei buscar a ancestralidade para tornar minha prática parecida com a deles, porque eu sei que isso não dá. Eu sou brasileiro, eu tenho que lembrar disso. A minha identidade cultural é brasileira. Só que ao mesmo tempo é perceber que tem aqui dentro, sabe? É perceber que essas coisas que eles praticaram ainda tá aqui dentro e que às vezes muitos dos insights que eu tenho sobre a minha própria magia, sobre a minha própria forma de praticar bruxaria, é algo que eles já faziam há muito tempo atrás, sabe? Eu tive muito essa relação, por exemplo, com os processos de cura. Quando eu era criança, eu tinha uma certa coisa de quando alguém chegava doente em casa, eu ia até a pessoa e eu ficava fazendo um símbolo, um gesto com a mão enquanto eu rezava. E mais tarde, quando eu comecei a praticar bruxaria e eu encontrei alguns ancestrais italianos que surgiram para mim em sonhos ou surgiram para mim em transes, eles começaram a me falar desse negócio mesmo de praticar e fazer a cura fazendo gestos com a mão. E eu sempre fiquei procurando o que era isso, sempre fiquei procurando o que era isso, e um dia eu encontrei em uma dissertação sobre a magia no sul da Itália que isso tinha nome, que essa prática tinha nome e que era exatamente do jeito que eu tinha feito. Me emociona falar sobre isso, então se eu chorar nesse vídeo, já sabem, né? E eu fiquei, foi o primeiro contato assim que eu fiquei muito chocado de perceber que aquilo que eu tava ouvindo, aquilo que eu tava intuindo dos meus ancestrais era real. E aí eu procurei na época um amigo que lê tarô, que também tem uma ancestralidade italiana, assim, para confirmar algumas coisas, e também saiu no tarô que era muito provável que a minha família vinha do sul da Itália, principalmente ali a região de Puglia, que é o saltinho da bota. E Puglia tinha uma questão muito forte com Dionísio, porque era uma ponte de comércio, um lugar de trocas culturais e comerciais muito grande com a Grécia. Tinha uma coisa ali com o tarantismo, e isso na minha família eu percebo em tudo de uma forma muito diferente, muito estranha, porque as mulheres, por parte italiana da minha família, elas têm uma certa relação com dons muito forte, todas elas têm alguma coisa. E a minha avó, que já faleceu, ela tinha uma coisa de possessão muito forte. Ela tinha um processo de transe possessório muito forte. E eu sempre intuí, depois que eu comecei a praticar bruxaria, encontrei essas coisas, que talvez isso fosse uma certa ramificação dos cultos de Taranta, que acontecem no sul da Itália. O tarantismo tem uma relação possessória também, é como se precisasse expurgar um veneno de dentro da mulher. E ela dança em transe por muito tempo, às vezes dura dias, e parece que ela está realmente possuída, assim, ninguém consegue segurar, ninguém consegue ter controle sobre ela. Eles ficam tocando violino, cantando, batendo o tamborelo, né, que é um tambor, acho que é tamborelo que se fala. E ela fica lá dançando, parecendo cena do exorcista mesmo, se contorcendo no chão, coisa assim, até que ela sinta que aquele veneno foi expurgado dela. Isso tinha total relação com o culto dionisíaco da Grécia e também com as bacantes e coisas assim. E eu sempre fui pensando que o sul da Itália fosse talvez muito importante, mas eu nunca tinha comprovação, eu tinha muito medo de talvez não ser, sabe? Eu ficava, ai meu Deus, será que eu inventei tudo isso, sabe? Depois de tantas confirmações, eu precisava só de um carimbinho, assim, sabe? No final para falar, é isso. E aí esse teste, ele vem... Eu não vou explicar o passo a passo do teste, porque isso eles explicam muito certo. Tem aqui
O testezinho vem numa caixinha, assim, que você abre. E aqui dentro tem todo o passo a passo. Ele vem com 2 cotonetes, aqui. Eu já usei, né, obviamente. 2 cotonetes e 2 potinhos com um líquido dentro. E aí cada cotonete você passa de um lado da bochecha e quebra no potinho. Passa o outro e quebra a pontinha do cotonete e coloca no potinho. E aí você envia ele para um lugar. Antigamente era enviado diretamente para o Texas, só que quando eu fui enviar, o endereço que eles pediram para enviar era aqui em Campinas mesmo, então eu paguei R$ 21 de Sedex. Foi muito bom, porque parece que eles abriram tipo um laboratório aqui no Brasil. Uma moça ela recebe, ela faz os primeiros passos aqui no Brasil e depois envia as amostras lá pro Texas para eles continuarem o processo. Pelo que eu entendi, parece ser algo assim, então facilita bastante para quem é do Brasil. Uma outra coisa legal é que é muito seguro, assim, porque você coloca a amostra dentro de um algodão, que vai dentro de um plásticozinho com zip, que vai dentro de um plástico, um envelope com um plástico bolha, e você tem que colocar isso ainda dentro de um outro envelope pardo, porque às vezes o correio, essa é uma dica importante, às vezes o correio não recebe a sua encomenda se eles perceberem que é conteúdo biológico. Então, se você colocar dentro de um saco pardo ali e enviar com Sedex, eles não vão perguntar muito sobre o que é. E o próprio MyHeritage coloca aqui que, se caso eles perguntarem, você tem lá uma descrição para você colocar, que é conteúdo biológico não transmissível de nada perigoso, que é só uma saliva para amostra e que não é médico, não é um exame médico. Isso é importante, porque às vezes eles barram coisas assim. Demorou um pouquinho para chegar o teste aqui em casa, cerca de uns 20 dias. Quando eu enviei por Sedex, a minha amostra demorou um dia só para chegar no laboratório. E aí, a partir disso, acho que foi lá pro dia 19 de agosto, o meu teste ficou pronto no dia 15 de setembro, ou seja, ficou pronto uns dias atrás e eu só vi agora. E então levou aí cerca de quase um mês para o teste ficar pronto. Foi até aparentemente rápido, né? Uns 2 meses para isso acontecer de forma geral, para chegar, para enviar e para eu receber os resultados. E muita gente pergunta qual que compensa mais, qual vale mais a pena. Eu, sinceramente, acho que isso é o de menos. Eu acho que qualquer empresa que você fazer o seu teste vai te trazer um resultado legal. Eu acredito que é muito mais por uma questão de custo-benefício para você e daquilo que você acha que pode ser mais interessante. Como eu já tinha uma coisa com o site do MyHeritage, eu já tinha lá o meu cadastro, eu já tinha a minha árvore genealógica, eu pensei em criar lá justamente para ter essa coisa do DNA e talvez encontrar parentes que também já fizeram o cadastro lá e coisas assim. Gente, então, meu teste de DNA ficou pronto. Levou aí quase um mês pra ficar pronto e eu vou abrir agora com vocês, eu tô muito nervoso. A hora que eu fui abrir aqui, apareceu na tela, então eu vi a primeira coisa, eu não vi as outras. Mas vamos lá, gente. O que eu sei até agora, né? Falando um pouco da minha ancestralidade, assim. Eu sei que tem muita parte espanhola, tanto de avô paterno quanto de avó materna, mas também por parte de pai eu sei que tem bastante coisa italiana. Itália e Espanha são as duas grandes referências para mim. Mas em questão a nível espiritual, né? Porque eu sou praticante de bruxaria, eu sinto que talvez possa ter alguma coisa do leste europeu, talvez, ou alguma coisa árabe também, moura, né? Alguma coisa nesse sentido, por conta da Espanha mesmo, por conta de Andaluzia, que é a terra onde a minha bisavó veio, minha bisavó materna, por parte de vô. E ela veio de lá e eu sei que lá teve um grande império, assim, né, dos árabes, etc, quase 300 anos, assim. Então eu penso que talvez possa ter algum resquício disso. E é isso, gente, eu tô muito nervoso, vamos lá. Sardônia, meu Deus. Foi, acho que é da Itália também essa parte. Olá, meu ponto pra Brigitte vindo aqui, e 14 mais outras atividades, que aí aparece
aparece ali uma área que eu acho que é realmente o leste europeu. Gente, eu tô, sei lá, essa coisa do irlandês eu achei muito doido. O que que é isso? Então aqui mostra algumas informações a mais, ó, 40% ibérico, que é a parte ali da Espanha e de Portugal, que eu já acreditava mesmo que teria muita coisa. Aí tem essa parte da Grécia eu fiquei muito chocado, e o sul da Itália, eu fiquei muito pensativo sobre isso, assim, porque eu já tinha visto de uma forma mágica mesmo, assim, de uma forma dentro do meu caminho de bruxaria, que talvez a minha família viesse de Puglia, que é essa parte aqui, é o saltinho da bota da Itália. E e isso confirma muita coisa, assim, sabe, do que eu vinha pensando e do que eu vinha sentindo, assim. É bastante emocionante. Agora a Grécia também eu não faço ideia dessa região aqui, assim, nunca soube nada disso. Eu sempre soube que era realmente Espanha e Itália, e acabou. Esse Sardônia eu achei muito interessante, é uma ilha na Itália, Sardenha. E, gente, eu não conheço, eu preciso ler muito disso daqui, porque isso daqui é novo pra mim também. Nossa, eu achei muito interessante. Judeu asquenazita, realmente, eu já pensava em algo por aí também. E aqui envolve toda essa coisa do leste europeu, né, que eu já comentei que me faz pensar muito também sobre essa coisa dos ciganos na minha vida, assim, espiritualmente falando, né. Nossa, que doido isso. Báltico, gente, o que que é isso? Na Letônia. Meu Deus. E aqui, indígena, eu também sabia, porque eu tenho uma bisavó indígena, a única da família, assim, que eu realmente sei que é. E esse mesoamericano deve ser também alguma relação dos povos indígenas daqui, né? Indígena amazônico. Interessante. Interessante, eu precisava mesmo saber disso, assim. Mas eu tô muito surpreso com essa coisa báltica, tô muito surpreso com irlandês, gente. 5%, isso é muita coisa, sabe? É muita coisa 5%, assim, se você for parar pra pensar no tanto que eles pegam, né, pra, analisar o seu DNA, 5% é muita coisa. E assim, eu tenho uma certa relação com a Irlanda a nível espiritual. Eu tenho um culto muito forte pra Brígite, que é uma deusa, né, da Irlanda. Os deuses irlandeses, de forma geral, assim, eles são muito próximos mesmo. E eu achei isso muito bonito. Nossa, é muito emocionante, assim, parece que as coisas que você pratica na bruxaria, principalmente eu que tenho um culto à ancestralidade muito forte, parece que elas se materializam, parece que elas se concretizam, assim, na sua frente, sabe. Então, isso é, sei lá, isso é muito bonito. Esse Sardônio eu fiquei muito surpreso, porque é muita coisa, 18%. Eu preciso ler muito sobre isso daqui, gente. Ai. Gente, é isso. Eu tô muito, muito, muito realizado com isso daqui, assim. Eu acho que foi o melhor presente de aniversário que eu poderia receber. Eu tô bastante emocionado com esse resultado, assim. Ele concretiza muito do que o meu culto à ancestralidade já sentia e já materializava. Então, é isso, gente. Depois eu sei que você pode pegar e você pode carregar dados do seu DNA em outros lugares, você pode muito bem, ter muito mais aproveitamento, sabe, do seu teste. É que eu agora não sei, porque eu acabei de abrir isso daqui, então eu preciso muito ver o que eu posso tirar desse DNA, ver o que eu posso mais, pesquisar sobre ele e descobrir mais. Mas eu estou tremendamente realizado, gente. Esse foi um presente gigantesco, assim, e eu espero que vocês tenham gostado também de ver um pouco da minha ancestralidade aqui. E é isso, gente. Agora eu vou desligar a câmera e chorar. E esse teste ele me trouxe muitas surpresas, assim. Parece que ele ele abriu um pouco minha visão sobre a minha prática de bruxaria, porque tem muita coisa, literalmente do sul da Itália, tem muita coisa da Grécia, tem muita coisa da Irlanda, e isso tem muita relação com os deuses que eu cultuo, tem muita relação com a bruxaria que eu pratico.
Tem coisas ali que eu ainda quero descobrir muito, que nem a parte dos países bálticos ali, né? Lituânia, Estônia e coisas assim, que pra mim é uma surpresa muito grande e eu quero muito desvendar mais. Eu já fui atrás de folclore, já fui atrás do folclore de Sardenha, descobri umas coisas muito interessantes, assim, que ressoam bastante com a minha prática de bruxaria e que eu quero agora ver o que vai desenrolar disso, sabe? Eu sinto que foi um momento importante para o meu culto aos ancestrais, eu sinto que abriu portas para o meu culto dos ancestrais que elas estavam enevoadas, elas estavam estranhas, porque quem pratica bruxaria sabe que a gente anda muito num domínio de dúvida, de às vezes incerteza, de que a gente tenta muitas vezes tentar raciocinar aquilo que a gente recebe dos espíritos, aquilo que a gente ouve do outro lado, aquilo que a nossa prática traz, sendo que na realidade a ancestralidade, o culto às ancestrais, ele é muito mais sobre aquilo que já está no seu corpo, que caminha com você. Então muitas vezes a sua intuição, seus pensamentos já são pensamentos que os seus ancestrais estão ali atribuindo para você, que eles estão intuindo para você e que você pesca de alguma forma. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e aconselho todo mundo a fazer de alguma forma, juntar um dinheirinho, fazer um cofrinho pro teste de ancestralidade, principalmente para aqueles que praticam bruxaria, porque isso daqui é uma preciosidade demais para sua prática e com certeza isso daqui mudou muito assim a minha relação com o meu culto aos ancestrais e com aquilo que eu já vinha recebido deles. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.